Eu tocava o restaurante. Toda a parte do back-office do restaurante era eu que tocava. E o front era um francês muito bacana, o Hervé. Hervé Tassinguet, um cara também super conhecido. Ele foi do Lanui uma época, depois do Lautrec, depois Café Matisse, sei lá, teve um Piaf, teve alguns restaurantes depois. E ele tocava a parte do restaurante efetivamente, né? Ali, do gerenciamento das pessoas, do garçom, da operação. E eu tocava toda a parte do back-office. Experiência maravilhosa, assim, também aprendi um monte, sabe? A ter o meu negócio, que não era o meu negócio, né? Era desse meu tio. Mas aprendi um monte e vivenciei muito desse sentimento de empreender, né? De como que eu conseguiria ter um negócio, né? Não ser um gerente, ser o dono daquele negócio. Foi realmente muito, muito bacana. Foi tão bacana que o tema de conclusão de curso, né, a monografia minha, foi o ensino do empreendedorismo nos cursos de administração de empresas do Ceará. Era uma crítica às faculdades, não só a estadual, a federal e a Unifor na época, porque ensinavam as pessoas a ser gerentes e não a empreender. Cara, você imagina a confusão que deu, né? O tema de conclusão do curso era uma crítica à faculdade. Então, a banca, todo mundo escolheu o tema light, a banca foi tranquila. A minha foi uma confusão. Mas foi super legal. No final, fui super elogiado o tema. Me chamaram para fazer um mestrado. Acabei decidindo não ir fazer o mestrado pela razão que eu vou contar agora. Tinha naquela época um carrinho financiado, era um Escort antigo, financiado até. Era mais do banco Até que dizer chega, até dizer chega. Um dia, voltando da faculdade, batem no meu carro, fogem, vão embora e tal. Cara, resumindo, perca total. Não tinha seguro, não tinha dinheiro para pagar o seguro. Devia 80% do carro para o banco ainda. Então eu fui dormir numa noite com um carro, com a posse do carro, né? Mas só com 20% dele, porque 80% era do banco. Acordei no outro dia sem o carro e devendo os 80% do banco, né? Vendi o carro como sucata e tal. E aquilo virou um problema. Mais ou menos na mesma época, estava perto de me formar, a PIG foi lá e chamou todos os alunos que estavam se formando naquele ano para participar do processo seletivo. Como eu falei no começo, eu não sabia o que era PIG, né? Zero. Hoje em dia a gente já fez muita campanha, então mais gente conhece. Naquela época ninguém sabia o que era PIG. Eu só sabia que era do Aço, se todo branco fosse assim, né? E as batatas Pringles. Porque patrocinavam o Vasco, que era o time que eu torcia naquele momento. E era o meu conhecimento, todo o meu conhecimento sobre a PIG. Fui lá, fiz o processo, passei, fui aprovado. E me fizeram uma oferta para mudar para Maceió. E nessa oferta tinha um detalhe muito importante. Eu ganharia um carro. Era para trabalhar com vendas, né? Eu ganharia um carro. Cara, eu não aceitei uma carreira na PIG. Eu aceitei um carro. Porque resolvia o meu problema. Então a PIG te comprou pelo carro. Ela não sabia, mas ela me comprou pelo carro, cara. E assim eu fui, né? Eu fui na época, eu já namorava com a Manuela há muito tempo. Entrei, fui lá, fiquei um ano em Maceió. Foi maravilhoso, porque tu falou, e é verdade, eu não sou um grande empresário, não sou. Mas eu sou um empreendedor. Empreendedor. E eu tenho a vantagem de empreender. Aliás, não sei se não é. Não sei. Não sei, talvez seja. Eu vou contar uma passagem, já fui. Mas a P&G me proporciona empreender dentro da maior empresa de bem de consumo do mundo, sabe? Sem o bônus e sem o ônus. Eu nunca vou ganhar milhões e milhões e milhões, como se eu tivesse o meu próprio negócio, eu ganharia. Pô, vivo bem, cara, não me falta nada, graças a Deus. Também não vou ter um prejuízo do tamanho do mundo, colocar um negócio vai quebrar e tal. Se eu tenho um ano ruim, se eu tenho um prejuízo, a própria aguenta o ano ruim e o prejuízo, né? Eu brinco que eu sou um empreendedor sem o bônus e sem o ônus, né? Eu tenho a emoção, eu tenho a adrenalina, eu tenho a vontade, a satisfação de entregar, de crescer. E eu tive isso desde o primeiro ano, sabe? Tipo, era o dono do negócio realmente, eu tomava minhas decisões, e então foi maravilhoso. Me apaixonei pela empresa muito rápido. Depois desse um ano, eu voltei pra cá, foi quando eu conheci o Orlandinho, que teve aqui também, comecei a viver a Pina. Na época ele não era distribuidor da gente, ele era um parceiro, né, um atacado que trabalhava com as nossas marcas. Tinha um outro distribuidor, aí conheci um monte de gente, conheci o pessoal do DAG, do Slema, JA, José Lauricelli, então, JG já conhecia, sou muito amigo do pessoal Sou muito amigo dos filhos do Josué, né, que é o irmão do Zé, o Ivo, o Júnior, Kaká. Então, eu conheci profissionalmente esse lado deles, foi muito bacana, cara. Conheci muita gente boa, aprendi muito dentro desse trabalho. E aí veio talvez uma das grandes experiências bacanas da minha vida. E a hora que eu acho que você começa a separar quem vai ter talvez muito sucesso e quem não vai ter muito sucesso, porque as dificuldades começam a aparecer com mais intensidade, né? Que foi a minha primeira vinda para São Paulo. Namoro já de, sei lá, 10 anos com a Manuela. Nessa época eu tinha 25. Eu comecei a namorar ela com uns 15. E a gente veio embora para São Paulo fazer arquitetura, transferiu a faculdade para cá, cara, sem estão furados. O dinheiro que eu ganhava no meu salário, ganhava uma ajudinha de custo para poder vir para cá, era para pagar o aluguel e tal.
Aí, outro dia a gente estava olhando umas fotos, mostrando para as minhas filhas como era a sala de casa. Era a televisão, aquela televisão grandona de tubo, assim, em cima de uma caixa de papelão e um colchão. E a caixa de papelão aguentava. Aguentava, né? Era só ela. E o colchão, e cara, mas foi muito bacana, sabe? Porque eu comecei a vivenciar um mundo completamente diferente, sabe? Vivenciar o escritório de uma multinacional como a P&G é fazer um MBA todo dia, cara, sabe? Um dia o presidente, que esse cara foi presidente do conselho da JBS, depois foi presidente da P&G na América Latina, ele virou pra mim, tava numa reunião lá e falou: sabe por que a Fiat está em vias de assumir a liderança de carros no Brasil? Não. E o cara começa a dar uma aula. Você vai em casa assim, parado, olha só, eu tive a oportunidade de aprender com o cara que é o papa do marketing no Brasil, e o cara tá lá me dando uma aula, sabe? Então, foi muito legal, aprendi um monte, cara. Tive a oportunidade, por exemplo, cara, tava liderando nesse momento a parte de trade de cuidados orais, Oral-B, né, a marca da gente. E hoje tem creme dental Oral-B já há muitos anos, mas naquele momento não tinha. E a Oral-B, né, entrou na P&G junto com a Gillette e Duracell com a aquisição. A P&G adquiriu a Gillette globalmente e veio essas 3 marcas, Gillette, Oral-B e Duracell junto. E a Oral-B não tinha creme dental. E a P&G tinha o Crest lá fora, que era muito forte e tal. Então a P&G fez um piloto global para lançar o creme dental Crest na embalagem de Oral-B, onde a marca Oral-B era muito relevante, que era um dos casos do Brasil. Então, cara, pensa, eu participei, eu desenhei, eu liderei todo o lançamento de creme dental de uma categoria, desde qual portfólio a gente traz, a que preço que a gente vai vender, como que a gente vai expor, qual vai ser a gramatura dele, se vai ter 50, 70, 90 gramas, que tipo de promoção a gente vai fazer, quais lojas deveria estar ou não distribuir. Então, isso foi maravilhoso, assim, eu aprendi um monte, fiz todo o planejamento. E aí vem uma parte interessante, que foi a primeira grande frustração, eu acho, profissional que eu tive. Na hora que ia lançar, a companhia virou para mim e falou: você vai mudar de posição. Como assim? Eu fiz todo o planejamento, fiz tudo, e agora vocês vão pedir para mudar de posição. Por A, por B, por C, por D. E eu acabei mudando. Depois do lançamento foi lançado, super sucesso, assim, tá aí, tá no supermercado, andando muito bem. Então, quem não provou aí, foi no meu merchan, prova, porque é realmente muito bacana. E aí a companhia me convidou para ir para uma outra categoria, que são as categorias, a categoria de beleza, né? Na época a gente tinha coloração, vela e Pantene. Pantene era o shampoo mais vendido no mundo. E no Brasil era uma marquinha, assim, minúscula, cara. E esse mesmo cara que me contou a história da Fiat no Brasil, ele era obcecado. Ele falava assim pelos corredores: You need to sell Pantene every day. You need to sell Pantene every day. Ele era um egípcio, falava inglês grosso, assim. Ele era obcecado por isso. E ele deu um desafio a gente fazer Pantene grande no Brasil. Acho que eu nunca trabalhei tanto, cara. E fizemos. A gente, na época, contratou a Gisele Bündchen e tal. E o fato é que a gente levou a marca em 1 ano e meio de 2 pontos de participação de mercado para quase 10 pontos de participação de mercado, assim, 1 ano e meio, sabe? Virou um case global e tal. E todo mundo que estava envolvido naquele projeto foi promovido. Então, foi promovido super rápido ao que seria hoje no nível de diretoria, né? O primeiro nível de diretoria. E voltei para Fortaleza nesse momento. E voltei para trabalhar com Orlandinho e tal. E aí eu fazer uma conexão de uma das satisfações grandes que eu tenho. É óbvio, hoje quando eu vejo, por exemplo, o creme dental no Oral-B no mercado, me dá uma satisfação. Eu sei que eu ajudei a plantar aquela sementinha e tal. Hoje quando eu vejo a relevância de Pantene no mercado, eu sei que que era uma marquinha pequenininha, hoje é uma marca gigantesca. E tantos outros exemplos a gente pode dar. Um outro orgulho muito grande que eu tenho, para quem não viu o podcast do Orlando, ele fala disso, que a gente é o maior fornecedor dele, né? Mas não era. Então, a gente, nessa minha volta para Fortaleza, nesse momento eu era o responsável pelo Nordeste inteiro, a gente colocou o Orlando como distribuidor, né? A gente acabou tomando a decisão de tirar o distribuidor daquela hora, que é um grande amigo, hoje ainda é distribuidor da gente no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Mas a gente decidiu por mudar e colocar o Orlandinho lá como Porque entra como um distribuidor por estado, é? Um distribuidor por estado, às vezes, dependendo do estado, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 3, dependendo da região. Então a gente tem... não tem um padrão, não. Mas nesse momento, por exemplo, a gente tirou o interior. Primeiro o Orlando entrou como distribuidor do interior e depois ele pegou a capital, né? Então foi meio fácil de fatiar. Aqui em São Paulo são 3, mas na capital um só. E 2 no interior. 2 no interior. E aí depende muito. Né? Minas Gerais são 2 também. Então depende muito de um estado muito grande, geograficamente muito espaçado. Né? Mas o restante, quase todos os estados a gente tem um distribuidor. Mas é muito bacana também tu ver, né? E aí tu toma a decisão de tirar um distribuidor, colocar um outro distribuidor, aí tu vê as coisas acontecendo com uma velocidade enorme.
Aí dá um fast forward, olha o que é a empresa do Orlando hoje, né? E tu consegue ver, tu sabe que tu contribuiu não só com a P&G e a relevância dos nossos produtos no ponto de venda, mas também com a própria empresa do Orlando, para ficar no exemplo de lá, que teve aqui, né?